Pessoal, e aí, beleza? Então estamos aqui reunidos para mais um encontro da nossa esplendorosa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. E aí, estou deixando aqui essa aula reservada para que vocês conheçam também o nosso diagrama de pacotes. Falamos na aula anterior sobre o diagrama de objetos e todas as nuances que aquele diagrama possui, no qual ficou bem evidente, assim, espero para vocês, que ele atua como complemento do nosso diagrama de classes, no qual o nosso diagrama de classes, a gente meio que tem a visão estática aí do nosso sistema, a gente só tem meio que ali os moldes e como as classes elas se relacionam. No nosso diagrama de objetos, nós já podemos aí representar situações em específico. Isso era muito massa, porque nos traz essa maior maleabilidade dentro da modelagem de software que estamos fazendo ao longo dessa disciplina. Beleza? E aí, para complementar a discussão, vamos falar sobre diagrama de pacotes. Para todos vocês aqui, já sabem bem que a programação orientada a objetos, esse paradigma aí do universo da programação, está pautado na orientação a objetos e a nossa orientação a objetos, as nossas linguagens de programação voltadas nesse paradigma, acabam também trabalhando com pacotes. Pacotes aí também não é nenhuma novidade, vocês já bem sabem do que se trata, e é importante também elencar aqui no escopo dessa disciplina que nós temos um diagrama voltado a se discutir sobre esses pacotes. Beleza? Então, trago aqui alguns pontos iniciais para que possamos dar início a essa discussão e introduzir a temática que aqui será abordada. Beleza? Então, o diagrama de pacotes vai descrever os elementos do modelo e como eles estarão, assim, de certa forma, organizados em divisões lógicas. Afinal, esse é o principal propósito aí do nosso diagrama de pacotes, agrupar determinados elementos de maneira, assim, digamos, lógica, certo? E aí, essas nossas divisões, já que estamos aqui fazendo agrupamentos, são denominadas de pacotes, certo? Tal qual vocês já bem sabem aí, nas linguagens envolto do paradigma, envolta, na verdade, do paradigma da programação orientada a objetos, como é o caso aí do Java, que vocês estudaram aqui no escopo desse curso, certo? Vocês pagaram aí a disciplina de programação orientada a objetos, viram lá que no Java nós temos os pacotes aí dentro do nosso projetinho de software, certo? E isso é interessante, esse nosso diagrama, porque ele também vai demonstrar as dependências entre os nossos elementos. Então, isso é algo muito massa, algo bem esclarecedor e bastante enriquecedor aqui para o propósito que estamos tendo neste momento, certo? E aí, também é útil se trabalhar com diagrama de pacotes para você separar as diversas camadas de um projeto de software. Vocês já bem sabem que nós temos as camadas de visão, controle, modelo e persistência. E cada uma dessas camadas tem os seus próprios propósitos com a camada de visão, que vai nos proporcionar, como o próprio termo deixa evidente, a visão aí do nosso sistema, controle para fazer o controle, de modelo, vai mostrar os modelos, as classes aí que nós temos como representativas dentro do nosso projetinho, persistência em relação à persistência dos dados. Então, isso aqui vocês já bem conhecem, com certeza estudaram no escopo de outra disciplina e viram aí a aplicação prática dessas diversas camadas dentro de um projeto de software, beleza? E aí, outro ponto também interessante do nosso diagrama de pacotes é que ele também permite a modelagem de sistemas e seus subsistemas integrados. Sabemos que um sistema possui atrelado a si outros subsistemas, com ênfase em algumas áreas, em algumas visões, em algumas funcionalidades específicas. Então, é bem comum mesmo encontrar sistemas e seus subsistemas. E aí, como representaríamos isso dentro aí de uma modelagem de software? Com o nosso diagrama de pacotes, podemos fazer isso da maneira mais simples e mais prática, eu diria assim, possível. Beleza? Então, sem mais delongas, esses são os pontos iniciais que eu tinha aqui para essa discussão. Não quero me prolongar demais em coisas que não são relevantes aqui. Vamos direto ao ponto. Vamos falar aí sobre os pacotes e vocês entenderão como esse elemento, esse tão importante elemento, se figura dentro aqui desse diagrama, certo? Então, os nossos pacotes, conforme já deixei evidente aí na introdução, eles agrupam elementos
certo? E fornecem denominações para esses grupos. Meio que estamos fazendo as divisões de determinados elementos e agrupando-os em pacotes. E aí, um pacote vai poder representar um sistema, um subsistema, uma biblioteca ou etapa de um processo de desenvolvimento. Então, fazendo uso de pacotes, você tem todas essas possibilidades aqui, e isso é muito massa mesmo. Outro ponto interessante que pode ser útil em contextos bem específicos é que o seu pacote também contenha outros pacotes. Podemos ter isso no paradigma da programação orientada a objetos, por exemplo, no Java, sim, podemos ter um pacote contido dentro de outro pacote. Então, por que aqui, nessa modelagem, através da notação OML, também não teríamos o mesmo? Então, também temos, certo? E aí vocês podem muito bem agrupar pacotes dentro de outros pacotes, claro, condizendo aí o propósito no qual vocês estão, buscando alcançar. Beleza? Então, olha só aqui com esse exemplo bem básico do que seria um pacote. Olha só, estou com esse meu pacote que representa aqui a totalidade do meu sistema de controle bancário. Já discutimos, assim, massivamente continuaremos discutindo sobre esse sistema de controle bancário, e aí vocês já bem sabem que esse pacote é como se englobasse tudo que nós discutimos. O nosso diagrama de classes e o nosso diagrama de objetos estão contidos aqui, ó, aqui dentro desse nosso pacote que representa esse nosso sistema de controle bancário. Então, o pacote, pessoal, dentro aí da notação ML, é exatamente esse camaradinho, um retângulo aqui, com a sua nomenclatura aqui em cima para indicar o que esse pacote representa. Beleza? Então, conforme vocês viram, o nosso pacote estava lá intitulado de Sistema de Controle Bancário, e aí todos os elementos que ali estão contidos dentro desse pacote irão conduzir ao seu propósito, ou seja, são coisas relacionadas a esse sistema de controle bancário. O que não diz respeito a esse sistema vai ficar fora desse pacote, seguindo aí esse fluxo lógico, esse agrupamento que aqui estamos fazendo. Certo? Outro ponto interessante, se vocês bem notarem, não temos aqui o conteúdo explícito, ou temos, eu não tenho aqui as classes, não tenho aqui as instâncias das classes que representam o nosso diagrama de objetos, não tenho nada disso. Esse meu pacote, ele meio que parece que está vazio, mas não está, certo? Isso é só uma forma de apresentar a existência, enfatizar a existência desse pacote sem revelar o seu conteúdo. Você pode fazer isso dentro aí do diagrama de pacotes para melhor poder visualizar a lógica aí por trás da modelagem do sistema no qual você está fazendo, certo? Entretanto, você pode também encontrar pacotes com seu conteúdo, isso também é algo normal, ou parte dele declarado, certo? Os próximos exemplos que eu vos trago enfatizam isso. Olha só, pensando aqui no nosso sistema de controle bancário, quais eram as classes que compuseram o nosso diagrama de classes? Tínhamos lá a classe pessoa, pessoa física e pessoa jurídica, certo? Que herdava as características de pessoa. O mesmo aqui com conta comum, conta especial e conta poupança. E aí também tínhamos uma classe movimento para representar os movimentos das transações financeiras que estavam ocorrendo aqui na conta ou nas suas especializações, assim, digamos, conta especial, conta poupança. Beleza? E aí na aula de ontem mostrei para vocês um exemplo, assim, uma simulação, assim, digamos, do sistema no qual estamos aqui buscando modelar, no qual vimos lá a instância da classe pessoa física, com todos os seus atributos preenchidos, 3 instâncias aí da classe conta comum, das classes que representam as contas, e aí tínhamos lá uma conta comum, uma conta especial, uma conta poupança, dando a entender que aquela pessoa que foi instanciada, dentro aí da simulação que fizemos, possuía 3 contas, uma delas estava inativa, outras estavam ativas, e em especial, conta especial, fazendo referência ao que nós vimos ontem, ela possuía aí 4 movimentos financeiros, tinha lá 2 saques e 2 depósitos, e a gente discutiu sobre tudo isso. Só que se vocês pararem aqui para perceber, eu não tenho aqui nem os atributos, nem os métodos de cada uma dessas minhas classes. Eu somente estou aqui com a estrutura, dando a entender que dentro desse meu pacote de sistema de controle bancário, eu terei essas classes e aí como elas se relacionam, quais atributos, quais os métodos que irão possuir, fica a cargo dos outros diagramas que a gente
faz aqui ao longo do universo da modelagem de software, certo? Então, isso também é possível de se fazer através do nosso diagrama de pacotes, certo? É algo bem simplificador, só que com a ênfase um pouquinho maior do que isso. Isso aqui está muito simples, aqui não. A gente já consegue meio que enxergar no que esse nosso sistema de controle bancário é composto, certo? Então, essa também é uma das representações possíveis para esse diagrama de pacotes, e há uma outra, na qual é uma notação alternativa, bem exclusiva, bem comum, eu particularmente não a conheço tanto quanto essa, certo? Essa aqui é a mais utilizada. Essa notação alternativa, conforme o próprio nome deixa evidente, é uma alternativa, se você não quiser fazer daquela forma, vai consistir no seguinte: você vai identificar os membros do pacote por meio de um conector de alinhamento. Então, você vai ter o seu pacote dentro aí desse diagrama de pacotes, e aí terá as classes alinhadas, conectadas aí a esse pacote, através de um círculo contendo uma cruz. É um pouquinho estranho, mas é algo também que se figura dentro aí do universo da modelagem de software. Então, isso aqui é algo aí que vocês bem poderiam encontrar na vivência profissional e futura de vocês. Então, se notarem, estou aqui com o meu sistema de controle bancário, que é esse pacote que a gente acabou de discutir, e aí, aqui abaixo estão todas as classes que compõem esse pacote, a relação delas, como elas se figuram, eu não faço a menor ideia visualizando essa modelagem aqui, certo? E aí o diagrama de pacotes também tem a sua utilidade, porque a gente consegue conversar isso aqui de forma mais cômoda, assim, com os clientes, e também interessante porque a gente tem essa visão mais superficial das coisas e como elas se relacionam. Então, sabemos aqui que a classe, que o pacote, perdoe, sistema de controle bancário, esse meu sistema, possui essas classes aqui. Poderia ter outro pacote, sei lá, sistema de controle financeiro, por exemplo, sei lá, sistema de controle financeiro, ou sistema de controle de estoque. Pronto, sistema de controle de estoque só para fazer uma breve diferença. Então, poderia ter outro pacote, sistema de controle de estoque, com as suas classes atreladas, e aí eu poderia visualizar esses pacotes e como essas coisas aí estão complementadas. Então, olhando aqui o que eu tenho no momento, eu sei que esse pacote é composto por essas classes aqui, certo? Beleza? Outro ponto é que vocês também podem encontrar modelos completos contidos nos pacotes. Isso é algo também possível e que dá essa maior comodidade, assim, digamos, para que o analista de sistemas ele possa deixar as coisas tudo dentro de um mesmo diagrama, certo? E que meu vai ter o nosso diagrama de pacotes, que vai ter contido em si o diagrama de classes unido aí ao diagrama de objetos. A gente meio que pode fazer a mescla aí desses três diagramas e deixar as coisas com uma visão única e específica, certo? Então, olhem só o que eu tenho aqui. Continuo com o meu pacote, sistema de controle bancário, englobando aqui todos esses elementos. E, pessoal, todos esses elementos aqui são o quê? É o nosso diagrama de classes, que a gente já discutiu nas nossas aulas passadas. Então, tá aqui a classe pessoa e as suas classes filhas, a classe pessoa, a classe mãe, perdoe. E aí, pessoa física, pessoa jurídica, o mesmo princípio aqui para conta comum, conta especial e conta poupança. Aqui as associações, eu sei que uma pessoa tem uma associação de agregação com a classe conta comum, ou seja, ao apresentar os dados aqui dessa pessoa no meu sistema, apresento todas as contas relacionadas a ela, tal qual fizemos na simulação da aula de ontem, em que eu mostrei a instância de uma classe dessas aqui, que no caso era a classe pessoa física, que possuía 3 contas atreladas aí ao seu perfil, certo? E aí, é exatamente o que essa relação aqui de agregação está buscando representar e as multiplicidades que aqui estão elencadas. Então, a pessoa pode possuir uma ou muitas contas e uma conta pode possuir aí uma ou muitas pessoas relacionadas, pensando aí no conceito de contas compartilhadas, certo? Outro ponto interessante, olha só, temos aqui uma relação da classe conta comum, conta especial, conta poupança, afinal temos aqui a relação de herança, com a classe movimento. Então, as contas têm associação com a classe movimento, no sentido de que uma conta vai registrar um ou muitos movimentos financeiros, um saque, um depósito e outras coisas aí, uma transferência
que forem condizentes a esse propósito, certo? Professor, poderia ter aqui o nosso diagrama de objetos, fazendo instâncias aqui dessas classes? Claro que você poderia ter tudo isso aqui englobado dentro desse seu diagrama de pacotes. Entretanto, fazer as coisas aqui nesse formato, sem ter uma visão específica para cada um dos documentos que estamos fazendo, torna o nosso documento um pouco poluído, um pouco sobrecarregado, porque, note só, aqui eu estou só visando um único pacote, e, pessoal, nós teremos um único pacote dentro de um sistema real? Não, aqui eu estou só me atendo a uma visão específica do nosso sistema de controle bancário. Eu posso ter aí uma, não vou dizer uma infinidade, mas uma grande parcela de outros pacotes que irão complementar a visão que aqui está sendo feita nesse meu software, nesse meu sistema que está aos poucos sendo modelado no percorrer do curso aqui das nossas aulas, certo? Então, isso aqui é algo no qual representa um certo problema, assim, digamos, não um problema, assim, de arrancar os cabelos, algo catastrófico. Não, só representa algo que, por si só, se torna poluído. Se você tiver mais do que essas classes, então, aí, seu diagrama de pacotes vai ficar imenso. E é o que eu sempre brinco com vocês, que para poder visualizar isso, talvez você precise de toda uma parede, imprima naquelas folhas gigantescas, faça um banner, um cartaz enorme e cole na parede para que você consiga visualizar, não só você, mas todo o corpo aí da equipe, certo? Então, mesmo válida essa alternativa, vocês bem perceberam que ela ocupa muito espaço. E aí, isso pode ser útil em algumas situações, beleza, pode ser aplicável, é tanto que eu estou até mostrando para vocês que vocês podem fazer isso. Entretanto, apresentar somente o pacote sem detalhar os seus membros acaba sendo algo mais vantajoso, principalmente nas negociações com os clientes, por exemplo, já que elas não vão exigir tanto detalhismo. O cliente não está interessado em saber como as coisas se figuram a nível de código, ele quer saber mais aí da lógica por trás das regras de negócio e saber se tudo isso está sendo, enfim, atendido. Esse é o propósito do cliente. É o que o cliente espera. Então, se é algo que o cliente espera, então é mais fácil de conversar com o cliente sem muito detalhismo, sem ter esses aspectos técnicos. Vou aqui conversar com os devs que irão desenvolver esse meu sistema, ou com o gerente de projetos, enfim, qualquer outra pessoa com uma visão mais técnica. Então, massa, ter isso aqui pode ser vantajoso. Como eu sempre venho dizendo, em relação ao contexto. O próprio contexto molda a forma como o seu documento, como a modelagem aí deve ser feita. Certo? Beleza? Outro elemento aqui, para a gente não se prolongar demais e ir direto ao ponto, outro elemento muito importante dentro aqui do escopo do que eu estou abordando é a dependência. Temos sim dependências entre os nossos pacotes, porque é algo que ocorre dentro da programação a nível real. Você pode ter sim dependências entre os seus pacotes, algum sistema que terá os seus subsistemas, ou algum sistemas que tenham algum tipo de dependência entre si. Certo? Então, é bem comum que os pacotes eles tenham dependências, é algo absurdamente normal, não é nada inovador, já é uma coisa que vocês experienciaram, vivenciaram aí na disciplina de programação orientada a objetos, certo? E aí, o relacionamento de dependência, ele tem a seguinte lógica: um elemento dependente necessita de alguma forma do elemento do qual ele depende. Então, tem algo que depende de outro elemento, certo? Temos essa relação de dependência. E é para deixar essas coisas mais evidentes, vejamos isso aqui com exemplo. Olha só, estou aqui com esse meu diagrama de pacotes representando os sistemas integrados. E se vocês bem notarem, eu tenho aqui o meu sistema de contabilidade, meu sistema de controle de estoque e o meu sistema de folha de pagamento. Como o sistema de contabilidade está composto, eu não faço a menor ideia. Como o sistema de controle de estoque está composto, também não tenho a menor ideia. O mesmo aí para o meu sistema de folha de pagamentos. Vocês bem notaram, eu não tenho aqui as minhas classes que compõem esses sistemas, ou seus subpacotes, ou seus pacotes, subsistemas, enfim. Não tenho nada disso explícito, eu estou com essa visão mais geral. E essa visão mais geral é importante porque você já consegue enxergar que o sistema de contabilidade, dentro aqui do propósito que eu estou modelando, é o meu sistema-chave, é o cabeça por trás de tudo isso. Por que você consegue concluir isso, professor? Porque eu tenho que o meu sistema de controle de estoque e o meu sistema de folha de pagamento dependem do meu sistema de contabilidade.
certo? Então, meu sistema de contabilidade tem aqui dentro algumas informações que são relevantes para se calcular a folha de pagamento. Meu sistema de contabilidade também tem algumas informações importantes que são necessárias para se fazer o controle aí de estoque, certo? Então, sabemos que esse é o meu sistema-chave, e aí, vendo isso aqui, vendo essa modelagem que foi feita, eu sei que eu devo priorizar o desenvolvimento do meu software a partir do sistema de contabilidade. Afinal, ele é a chave, ele é a essência aqui do que eu modelei. Porque se o meu sistema de contabilidade, meu sistema de folha de pagamento, meu sistema de controle de estoque não vai funcionar da forma adequada, porque ambos depende aqui do meu sistema de contabilidade. Então, vejam só que massa é essa visão mais simplificada do nosso diagrama de pacotes. Se eu tivesse em cada um desses pacotes algo aqui nesse sentido, ficaria difícil concluir ou enxergar essas dependências, porque eu teria aí um diagrama de pacotes enorme, porque cada um desses pacotes está com esse nível de especificidade, de detalhismo bastante alto, e isso, com certeza, traz mais complexidade para a interpretação da modelagem que aqui está sendo feita, certo? Então, sempre priorize no diagrama de pacotes fazer as coisas nesse sentido. E aí, até conversando com o cliente consegue entender. Ah, eu vou ter 3 sistemas dentro aqui dessa proposta. Esse sistema de contabilidade é o mais importante, então iremos começar por ele. Talvez quando o sistema de contabilidade estiver feito, já possa entregar aí para o cliente, ele já pode ir utilizando, e os outros sistemas vão sendo feitos aí nas etapas posteriores, certo? Isso aqui também é algo importante, porque permite traçar aí a estratégia de desenvolvimento desse projeto, de como esse projeto aí vai ser tocado para frente. Olha só, aqui fiz uma breve análise e já consegui concluir que eu posso priorizar esse sistema, já entregar algo pronto aí para o cliente, e vou melhorando à medida que os outros sistemas forem feitos, porque afinal eles dependem do sistema de contabilidade. Então essa aqui é a chave, é o ponto de partida aí desse nosso projetinho. Beleza? Ok. Então, vocês bem notaram que nós tivemos 3 sistemas: contabilidade, controle de estoque e folha de pagamento. Ambos estavam associados por meio dessas dependências. Ó, essa setinha aqui, tracejada, apontando para o elemento que é dependido. Esse aqui é o dependente, esse aqui é o sistema no qual vai ser meio que dependido. É um termo um pouco estranho de se falar, mas acredito que para esse contexto se enquadra bem. É o sistema que é dependido desse. Na verdade, esses 2 sistemas dependem desse. Pronto, essa aqui é a melhor ideia aí para se transparecer essa, essa noção. Beleza? Ok. Então aqui estão os pontos aí que eu enfatizei, certo? Então, os outros sistemas, controle de estoque, folha de pagamento, necessitam do sistema de contabilidade para lançar aí suas operações financeiras. Eles não conseguem funcionar da maneira adequada sem ter esse sistema de controle, esse sistema de contabilidade, perdão, já bem definido, já bem construído e já pronto aí para o uso. Certo? Vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui com a discussão, vamos falar sobre uma das possibilidades que existem dentro do nosso diagrama de pacotes, que é um pacote contendo outro pacote. Isso é algo absurdamente impossível aí de se fazer, certo? E aí, para entender melhor como essas coisas se figuram, olha só o exemplo aqui que eu vos trago. Voltando lá para aquela notação mais robusta, em que eu mostrei o sistema de controle bancário e as classes que o compõem, olha só, continua aqui com as mesmas classes que vocês já estão cansados de visualizar, já sabem muito bem como ela funciona, mas a novidade, o novo que aqui surgiu, é esse meu pacote repositório. E aí esse meu pacote tem aqui outras classes relacionadas a ele. Vejam só, eu tenho aqui repositório pessoa física, repositório pessoa jurídica, repositório conta poupança, repositório conta jurídica, repositório movimento. Opa, professor, isso aqui se parece com algo que eu já conheço, sim, é a nossa aí camada de domínio, certo? Vocês já bem sabem que nós precisamos ter esses repositórios para armazenar os nossos dados aí de forma adequada, certo? Então, é isso aqui o que representa. Então, sabemos que dentro desse meu sistema de controle bancário, eu vou ter um outro pacote com todas essas classes para poder aí fazer o armazenamento adequado e a manipulação também esperada
dos dados que a minha aplicação irá conter. Então, por isso que eu tenho essa camada, por isso que eu estou especificando aqui que é a minha camada de domínio, dentro dela eu vou ter esse meu repositório com todas essas classes aqui, bem especificadas, e cada uma delas se referenciando a uma das classes que aqui estão presentes. Ó, repositório pessoa física, então se refere a essa classe, repositório pessoa jurídica a essa, repositório conta a esta, repositório movimento a essa, repositório conta jurídica a essa, a meio que uma mescla aqui das duas, certo? A pessoa pode ter uma conta jurídica, beleza, repositório aqui, conta poupança, certo? Então, aqui são só alguns exemplos aí de classes que eu posso ter aqui contida dentro desse meu pacote de repositórios. Beleza? É algo aí que ocorre na programação orientada a objetos e não é nenhuma novidade, assim espero eu para vocês. Beleza? Então, tá aqui o que eu acabei de representar, de explicar para vocês, certo? Para quem for dar uma lida aí no meu slide, mas só retomando, temos que esse nosso pacote repositório representa a camada de domínio do sistema de controle bancário, certo? E aí, para cada classe dentro desse nosso pacote de repositórios, temos aí as suas classes concretas da camada de domínio, certo? Então, isso é algo possível, é algo que ocorre na programação orientada a objetos. Vocês podem ter algo aqui nesse sentido, sem ter nenhum prejuízo aí para a lógica ou para a modelagem a qual vocês estão fazendo, certo? Outra coisa interessante, pessoal, a questão de estereótipos. Os nossos estereótipos são muito úteis porque nos permitem identificar ou nomear-se, digamos, não, identificar acho que fica mais adequado. Nos permite identificar cada um dos nossos pacotes com o seu propósito de uso. Isso é algo muito massa, certo? E fazer essa identificação, utilizar esses nossos protótipos, vai indicar se um pacote representa um sistema, subsistema, um framework ou um modelo. Olha só com o exemplo aqui que eu vos trago. Tem aqui 4 pacotes dentro desse meu diagrama de pacotes, e eu sei que aqui sistema, certo? Esse meu pacote sistema representa um sistema, certo? Apesar que dessa redundância, mas eu estou só fazendo uso aqui do estereótipo system para indicar que esse meu pacote sistema é, de fato, o sistema aí, talvez até o sistema principal dentro do que eu estou buscando representar. Beleza? Olha só aqui em arcabouço. Esse meu pacote arcabouço é o framework. Então, os elementos aqui, as classes, enfim, que estarão representadas, contidas dentro desse meu pacote, terão a tarefa de corresponder ao framework que está sendo utilizado aí nesse meu projeto. Sei lá, pensando aí no React, você poderia ter algumas classes específicas dentro aí desse pacote. Beleza? Temos aí uma infinidade de frameworks. Então, estariam contidos aqui dentro desse meu pacote. Certo? Esse meu pacote aqui, subsistema, ele não está com um estereótipo escrito, tal qual aqui system, tal qual aqui framework, certo? Aí a gente identifica esses estereótipos, só fazendo uma breve alusão, com 2 sinalzinhos de menos seguido do nome do estereótipo, 2 sinalzinhos aí na verdade, 2 sinalzinhos de menor, perdão, o nome aí do estereótipo, 2 sinalzinhos de maior, ambos contidos aí dentro desses camaradinhas, tal qual tá aqui em system, tal qual tá aqui em framework, certo? E olha aqui só, aqui em subsistema eu não tenho esse meu estereótipo escrito, entretanto, eu tenho essa figura aqui, essa gravura que indica que é um subsistema, e vocês podem utilizar isso aqui para indicar que esse pacote é um subsistema. Na mesma forma que com o modelo de domínio, olha só, estou com essa figura, esse meu triângulo aí, dentro aí da nomenclatura desse meu pacote que indica aí que ele é um modelo de domínio, certo? Então, nós temos essas sutis diferenças que também são importantes que vocês se atenham a elas, certo? Então, vimos aí os 4 estereótipos, System, Framework, descritos da forma que vocês conhecem. A diferença foi que subsistema e modelo de domínio vieram indicados aí de maneira gráfica. Você pode encontrar, pode se deparar com essas coisas aí na modelagem do vosso sistema, então por isso é preciso ter atenção e saber que essas coisas podem estar representadas dessa forma, certo? Prosseguindo aqui, vamos só falar sobre camadas, afinal,
o nosso diagrama de pacotes tem essa possibilidade, tem na verdade, esse principal propósito, e eu não deixaria aqui de enfatizá-lo, certo? Então, os nossos pacotes são utilizados para representar as camadas de uma arquitetura ou as camadas lógicas de um modelo geral de um projeto, certo? Vocês já bem conhecem essas camadas lógicas aí de um modelo geral, afinal, já trabalharam aí com a programação orientada a objetos, já viram a disciplina de banco de dados, então já sabem muito bem que nós temos aí algumas formas de nos aprofundarmos dentro de um projeto real, software, pautado no paradigma da programação orientada a objetos. Então, para deixar isso evidente, olha só o exemplo aqui que eu vos trago. Estou apresentando todas as camadas do nosso projeto aí, do nosso sistema de controle bancário. Eu tenho aqui 4 pacotes diferentes que evidenciam a profundidade das camadas aqui dentro desse meu projetinho. Então, olha só, estou aqui com a camada de visão e aí eu tenho toda a visão desse meu projeto, a visão de abertura de uma conta, de emitir extrato, emitir saldo, encerramento da conta, manutenção do cliente, realizar depósito e realizar saque. E essas visões representam aí operações que o usuário pode vir a fazer dentro desse meu sistema. Olha só, visão de abertura da conta, visão de emitir saldo, são aí opções que o meu usuário vai ter funcionalidades que ele necessita para fazer o uso adequado dentro desse meu sistema, certo? Aqui em controle, olha só, dentro desse meu pacote de controle, eu tenho aqui todas as classes que demonstram o controle que será feito dentro aí desse meu sistema. Controle de abertura de conta, controle de emitir extrato, controle emitir saldo, controle de encerramento de conta, controle de manutenção do cliente, por aí vai. Então, essa minha camada de controle vai se ater a funcionalidade ao propósito, fugiu a palavra aqui da mente, vai se ater ao propósito de fazer o controle aí das classes e gerir de maneira adequada o fluxo de dados aí dentro da minha aplicação. Outro ponto, olha só, essa camada aqui de domínio. Pessoal, o que eu tenho aqui nessa camada de domínio? Eu tenho conta comum, conta especial, conta poupança, movimento, pessoa física, pessoa jurídica, e aqui o meu outro pacote aqui de repositório. E isso aqui são as classes aí que o meu programa possui. Afinal, vocês sabem que essas classes serão manipuladas aqui pela minha camada de controle, e a minha camada de controle vai fazer o controle dessas classes, e a minha camada de visão vai meio que proporcionar a visão aí das coisas para o meu usuário. Olha só, tanto que aqui nós temos as funcionalidades que o meu usuário vai poder ter à sua disposição dentro desse meu sistema de controle bancário. Beleza? Só que como esses dados eles ficam persistidos, assim, digamos, dentro aí do meu software, dentro do meu sistema, porque nós temos a camada de persistência, e essa camada de persistência se atém à tarefa de fazer conexão com os dados e garantir a persistência desses meus dados, de garantir que eles vão estar armazenados, certo? E aí eu também tenho uma série de classes relacionadas a esse propósito, conta especial, conta poupança, movimento, pessoa, conta pessoa física e pessoa jurídica, certo? Então, essa minha camada de persistência vai se até fazer a persistência desses meus dados, garantir que eles serão aí persistidos e irão existir dentro da minha aplicação, certo? E olhem só, isso aqui é o que vocês já sabem muito bem como se figura cada uma dessas 4 camadas: visão, controle, domínio e persistência. São coisas aí que existem dentro de um software real, pautado aí no paradigma da programação orientada a objetos, certo? E aí, se vocês bem notarem, olha só, entre essas classes, eu estou evidenciando também as suas dependências. Eu sei que a camada de visão depende da camada de controle, que depende da camada de domínio, que depende da camada de persistência. Também tem o inverso, a camada de persistência depende da camada de domínio, que depende da camada de controle, que depende da camada de visão, certo? E isso eu estou evidenciando através dessas dependências, dessas associações aqui, assim, digamos, que estão aqui explícitas com essa setinha aí tracejada apontando para as classes que dependem, que têm dependências entre si. Beleza? Ok. Então aqui, pessoal, está os pontos que eu enfatizei, só retomando essa visão
aí das camadas, certo? A nossa camada de visão tem as classes de fronteira do nosso sistema, é tanto que elas representam aí as funcionalidades do nosso software. A camada de controle tem as classes controladoras, a camada de domínio tem as classes de entidade, a classe e a camada de persistência tem o mapeamento das classes de entidade em tabelas lá do nosso banco de dados para que as coisas aí fiquem resguardadas e possamos proporcionar dinamicidade adequada dessa nossa aplicação. Beleza? Então tá aqui o que eu tinha enfatizado aí para vocês. Solta o ponto. Olha só, uma coisa bem interessante que eu acabei esquecendo de deixar evidente. Vejam como essas classes aqui estão representadas. Elas não estão representadas com aquele triângulo que a gente tá aquele retângulo com 3 divisões no qual nós já estamos acostumados. Não, aqui nós adotamos uma visão mais concisa, uma visão mais resumida, certo? E consistiu em apresentar esse conteúdo em forma de lista. É uma maneira mais prática, mais simplificada, para demonstrar que aquele pacote contém aquelas classes, certo? E aí, para entender como aquelas classes se relacionam, consulte o diagrama de classes, ou para ver um exemplo da complementação da ideia por trás dessas classes, veja aí o diagrama de objetos, certo? Então, essa abordagem mais concisa é muito utilizada para diminuir o tamanho dos diagramas. Então, isso aqui é o que vocês encontram mais comumente dentro do diagrama de projetos, essa visualização com os pacotes e as suas classes que estão contidas com essa visão mais resumida. Beleza? Ok. Então, pessoal, era isso que eu tinha aqui para discutir com vocês neste momento, certo? E aí, as discussões finais é que, nesta aula, vimos a importância do diagrama de pacotes, a aplicabilidade dentro aí da modelagem que estamos fazendo. Perceberam que o nosso diagrama de pacotes nos permite ter essa visão mais geral, mais superficial, mais a nível de topo da nossa aplicação. E é para nos aprofundarmos, temos os outros diagramas que trazem um complemento de todas essas ideias, certo? E aí, para poder discutir sobre o nosso diagrama de pacotes, eu demonstrei os elementos que compõem o dito cujo, certo? Então tá aqui a referência que eu utilizei, mais uma vez, esse livro maravilhoso, o ML2. E é isso, pessoal. Espero que essa aula aí tenha sido bastante esclarecedora para vocês. E qualquer dúvida, nós temos lá o nosso servidor no Discord. Basta só mandar a sua dúvida por lá, que assim que eu tiver um tempinho, eu respondo ela, certo? Então, muito obrigado aí a todos pela atenção e nos vemos na próxima aula. Valeu e tchau, tchau.